aqui no seu, no nosso canal Turistando. Esse é o nosso segundo vídeo. Esse é o nosso segundo vídeo e dessa vez eu vou falar tudo sobre tudo sobre o visto americano, gente, que é uma coisa assim muito legal, porque você paga lá 600 e alguma coisinha e você pode ter o seu visto como? Não! Negado. Pois é, isso acontece, é real, é verídico e você precisa se preparar. E por isso eu tô aqui pra te dar algumas dicas importantes. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês, você precisa comprovar que você tem dinheiro. Você precisa lá de um contra-cheque, você precisa ter dinheiro lá na conta do banco, é importante você movimentar. Eu sou rica! Eu sou rica! Porque, gente, o principal motivo que eles querem saber na hora da entrevista do visto é se você tem dinheiro para viajar e para voltar, para fazer compras e se você tem dinheiro para todo esse processo. Então, você precisa somente de comprovações de que você realmente tem esse dinheiro. Aí você vai falar, mas Rafael, eu sou pobre. Não tenho emprego, tô sem grana, a conta tá o quê? Zerada, negativa. Mais ou menos. Você pode ter uma pessoa que seja responsável por essa viagem. Então, essa pessoa pode comprovar renda por você. Então, você pode ter alguém que comprove renda por você. Então, se você tem um pai com dinheiro, com muitos anos de empresa, com uma renda fixa na moral, você tem um tio, você tem um primo, você tem um parente, você tem um amigo, alguém que fala assim, não, eu vou com ele, eu vou pagar todas a viagem, vou pagar o passeio, vou pagar as dívidas, tudo. É possível, entendeu? Eu conheço uma pessoa que ela é casada e ela veio. Então, o processo foi todo baseado no marido dela, pois ela estava desempregada apenas fazendo faculdade. E aí, o marido dela seria o responsável financeiro por todo o processo da viagem. Então, gente, isso é uma outra dica aí legal. Se você tem alguém que comprova renda, que tem uma condição financeira legal, ou pelo menos que tem uma condição financeira de pagar uma viagem, essa pessoa pode estar dentro do seu processo e ser responsável. Você só tem que ter os documentos de comprovação de renda dessa pessoa, de que ela pode realmente bancar essa viagem para você, tá? Lá no dia da entrevista, tinha uma senhora ao meu lado, sendo entrevistada por um homem, e ele era muito arrogante, diga-se de passagem, e ela estava dizendo que a filha dela, que mora no Canadá, iria dar de presente para ela uma viagem para lá, e a mulher era uma senhora e uma outra filha, e as duas ganhariam esse presente. Só que a senhora não levou absolutamente nada que comprovasse que a filha dela iria custear essa viagem. E ela passou assim uma grande vergonha, assim, porque a gente consegue ouvir se for alto, como aquele homem estava, o microfone dele estava muito alto, então a gente conseguiu ouvir toda a entrevista. Eu estava bem ao lado. Ela estava totalmente desinformada sobre o processo do visto. Então, é muito importante que você estude sobre isso ou que você tenha alguém que te oriente a respeito do visto, do que você pode dizer e o que você não pode dizer. Tem coisas específicas para você falar e coisas específicas que você não pode falar. Então, é muito importante você ser orientado. Como eu disse, eu paguei uma pessoa que me orientou em todo o processo do visto. Ele pergunta para você informações que você colocou lá no seu processo. Então, a primeira coisa muito importante, não minta. Você não pode mentir, você não pode dizer nada que não esteja no seu processo.
No, God! No, God, please, no! 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 Você não pode colocar lá que a sua camisa é azul e dizer na hora da entrevista que a sua camisa é rosa. Por exemplo, se você colocou que você mora com seus pais, você não pode falar na hora que você mora com o seu irmão. Mas, Rafaela, o que isso tem a ver? Pois é, não tem nada a ver. Mas para eles, conta como se você estivesse mentindo. Então, se você mentiu sobre isso, você pode mentir sobre outras coisas. Você não pode errar nada. O lugar onde você nasceu, onde você mora, o tipo de trabalho que você faz. As informações precisam estar plenamente coerentes. E você, segunda coisa, você precisa estar muito calmo, muito tranquilo. Você não está fazendo nada de errado. Você quer viajar, você quer conhecer um outro país, você quer tirar férias. Enfim, você não está fazendo nada de errado. Então fique super calmo, super tranquilo, super de boa. Relax. Responda as perguntas de uma forma confiante e segura. Eles não pedem, a maioria das vezes eles não pedem documento nenhum. Você só vai confirmar o que já está lá no sistema para ele. Então eles perguntam e você responde. Você só pode responder o que ele te perguntar. Não conte história. A senhora, coitada, queria contar história de que ela ganhou, de que a filha é isso, que o filho é daquilo. E o cara, cortou ela de uma forma bem ignorante. Então, assim, não fale nada além daquilo que você está sendo perguntado. E tenha como comprovar se você, no caso, ela era autônoma e a filha era estudante. Então, tipo assim, como é que... Ele falou, vocês querem viajar como se vocês não têm dinheiro? Como vocês vão se sustentar nessa viagem? Então, é uma pergunta importante. Ela falou, não, mas é minha filha que vai me pagar. Ok, mas quem é a sua filha? Cadê o documento? Cadê o contra-cheque? Cadê que ela consegue realmente bancar essa viagem? Então, isso é muito importante, ok, galera? E tenha como comprovar tudo que você falar. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como foi a minha entrevista, as perguntas que me fizeram e algumas informações de como ocorre o processo lá, ok? Então, fica ligado no próximo vídeo. Esse foi um pouco mais informativo, é só realmente aquela informação que ficou faltando do último vídeo sobre como conseguir lá fazer a entrevista quando você não tem aí um trabalho e tal. Então, gente, dá aquela curtida, porque tem gente que precisa dessa informação e assim também vocês vão estar me ajudando. Compartilha esse vídeo para aquelas pessoas que estão tentando fazer a sua primeira viagem internacional, para que elas tenham as informações necessárias, ok? As dúvidas que vocês tiverem, comentem aqui embaixo para que eu possa ter mais informações aí nos próximos vídeos, ok? Beijos e até a próxima. Bye, bye!